história de Rezende, a norte de Viseu, está ligada também muito à religião. É o que nos explica a responsável pelo Museu Municipal de Rezende, Inês Correia. Muito bom dia. Concretamente, qual é que é esta ligação que a religião teve aqui no município de Rezende? Bem, para começar, temos a criação do Mosteiro de Santa Maria de Carques, onde existiu também um orfanato e tiveram várias congregações por lá. A última foi dos jesuítas. E porque é que os jesuítas não ficaram com o mosteiro e com as terras de Rezende? Porque entretanto chegou ao poder o Marquês de Pombal, que não gostava dos jesuítas, então expulsou-os. Em Barro temos também a presença, os vestígios, infelizmente já bastante deteriorado, o convento de Santa Maria, onde grande parte dos jovens, das jovens principalmente, podiam então estar, e era uma forma de libertarem as suas famílias. Os homens eram usados para trabalhar e as mulheres para rezar. Rezar para quê? Para que, por exemplo, no transporte do vinho, para as adegas em Gaia, desde a Régua, havia muitos naufrágios, muitas mortes aconteceram neste rio que outrora foi bastante agitado, com várias correntes e onde várias pessoas perderam a sua vida. Então, a forma de pedir proteção era um bocadinho rezar, não é? E então quem o faziam eram as mulheres, porque os homens tinham que trabalhar. E outra forma também de agradecerem era os ex-votos. Hoje em dia vai-se a Fátima pedir por um milagre, mas antigamente havia uma outra maneira, não é verdade, Inês? Sim, ainda não existia Fátima como nós conhecemos hoje, então a forma das pessoas pedirem e depois agradecerem os milagres concedidos pelas doenças que entretanto atravessavam, eram os ex-votos, ou seja, a criação de quadros pintados em madeira que representavam, por assim dizer, as maleitas e depois as formas em como esses milagres eram concedidos. Normalmente eram dedicados ao Senhor do Calvário. Senhor do Calvário, que fica em São Martinho de Mouros, ali muito pertinho da igreja mãe, da igreja românica, uma das 3 igrejas românicas que nós temos. Era então esta forma que entendiam de agradecer aos santos, a Deus, a sobrevivência a tempos muito, muito, muito difíceis, quer pela pela fome, quer pelas mazelas que eram criadas pelos trabalhos árduos e pelas maleitas que iam aparecendo pela falta de alguns alimentos e recorrendo muitas vezes às mesinhas, àquelas receitas tradicionais com produtos naturais. Eram as mulheres que pintavam estes quadros? Não eram as mulheres, eram artistas, não é? Artistas que eram contratados para esse efeito. Não era qualquer um que podia, apesar dos quadros parecerem muito rudimentares, muito infantis quase, não era qualquer tipo de pessoa que o pintava, eram artistas contratados para o efeito. E como é que era esse processo desse pedido de milagre? Portanto, contratava um artista, ele pintava e a partir daí o quê? Ele recebia indicações sobre o que é que ele tinha que pintar, as cores, como é que era todo esse processo? O processo partia sempre do agradecimento, não é? A pessoa já tinha sido agraciada com o milagre. Então aquilo que ele fazia muito era contar, não é, ao artista aquilo que se tinha passado. Que estava, por exemplo, temos aqui este ex-voto ao Senhor do Calvário, uma pintura de 1871. E isto representa o milagre que fez o Senhor do Calvário, a Dona Maria Barbosa, que era do Pinhão. Este Pinhão é aqui muito pertinho já, não é? Subindo o Rio Douro em direção à nascente. E a senhora provavelmente contou o que é que aconteceu, não é? Tinha estado com uma maleita, estava deitada na cama e recorreu então ao Senhor do Calvário, pedindo para a sua cura. E depois então representado, sendo uma pintura do século XIX, num meio pobre, usaram os materiais que tinham, não é?
as madeiras principalmente. E uma vez a pintura feita, onde é que ela foi deixada? A quem é que ela foi entregue? Essas pinturas eram entregues nas igrejas que tinham esses santos como padroeiros. Neste caso, o Senhor do Calvário, em São Martinho de Mouros. E guardavam num género de, não vamos dizer armazém, mas tinham um sítio específico para guardar, eram expostas. Como é que faziam a gestão destas pinturas? Normalmente estas pinturas eram guardadas na sacristia, não é? Porque não eram expostas, porque não faziam parte dos santos venerados, mas eram guardadas nas sacristias. E muitas das vezes, por exemplo, estes foram recolhidos em casa das famílias já, não é? Depois tiveram o retorno dos quadros. Mas, entretanto, quando estavam à guarda da igreja, eram então guardadas na sacristia, provavelmente, ou na casa do Senhor Padre, nunca na igreja em si. Hoje em dia, nos hábitos das pessoas de Rezende, ainda é comum, por uma questão de tradição, de sempre que há um momento menos bom na vida em que se pede um milagre via religião, que depois, se as coisas se acabarem por se resolver, ainda há essa tradição de pedir uma pintura, ou foi algo que se perdeu totalmente? Infelizmente foi algo que se perdeu. Perdeu-se porque não era uma forma também muito barata de o fazer, não é? E depois, entretanto, foram surgindo outras formas desse agradecimento. E temos o caso de Fátima, mais uma vez, em que as pessoas focalizaram muito a sua atenção para aqueles milagres que, entretanto, foram acontecendo em Fátima. Mas também temos também as orações, as rezas que se faziam antigamente. E eu tenho um problema de memória, mas ontem trovejou muito cá em Rezende. Não sei se posso dizer isto, quando é que vai ser passada a entrevista, mas ontem trovejou muito e foi engraçado que eu ia para casa com a minha mãe e ela começou a rezar a Santa Bárbara e eu tive pena foi de não conseguir gravar na minha memória toda aquela reza, mas pronto, havemos de conseguir guardá-la por escrito e quem sabe também gravada para a memória futura. São aquelas tradições que se transmitem pela oralidade e aqui temos postos vários exemplos de pinturas, uma forma de agradecimento depois de um milagre. Pinturas podem ser encontradas aqui no Museu Municipal de Rezende. Inês Correia, muito obrigada por todas as explicações. Muito obrigada a nós.